Olá pessoal, veja os destaques do Câmara Notícias de hoje. O vereador Gessé Sangalli fala de projeto que unifica o tempo de tolerância de 15 minutos para o estacionamento rotativo. Com o projeto, idosos e pessoas com deficiência podem acessar todas as vagas gratuitamente. Acontece o seguinte, geralmente o vereador não pode fazer nenhuma proposição que interfira na organização administrativa da prefeitura. São poderes ditos harmônicos e independentes. Então, toda lei que parte da Câmara de Vereadores que interfira na organização administrativa da prefeitura, ela recebe parecer negativo por parte da Comissão de Constituição e Justiça. E o próprio prefeito veta com a alegação de que tem vício de iniciativa. Já por outro lado, quando os projetos vêm do prefeito para passar pela aprovação na Câmara de Vereadores, é uma oportunidade que os vereadores têm de emendar um projeto que o prefeito já tinha a intenção de modificar. Então não tem vício de iniciativa, porque ele partiu da origem que vai ser modificada pela intervenção. Então, durante a discussão desses projetos que tratavam do estacionamento rotativo na área azul aqui no município de Viamão, eu propus que o tempo de isenção para estacionamento rotativo no município fosse estendido de 10 minutos para 30 minutos. Uma alegação econômica para se impedir essa alteração é que isso impactaria no custo da tarifa e impactaria outras pessoas que eventualmente não usassem o estacionamento rotativo, o que nesse caso específico acaba sendo um argumento falacioso, porque é diferente da tarifa de ônibus, que a isenção da tarifa de ônibus é custeada pelos outros usuários que não têm direito à isenção. A tarifa por estacionamento rotativo, ela vai ser custeada pelos mesmos motoristas que ficam o período de isenção. Não é diferente o passageiro, o passageiro de ônibus com a possibilidade da isenção tarifária é diferente do passageiro de ônibus que custeia a passagem de ônibus. Os que têm direito à isenção são bancados pelos que não têm direito à isenção. Já é diferente no estacionamento rotativo. No estacionamento rotativo, a pessoa que vai usufruir do benefício de 30 minutos de isenção vai ser a mesma que eventualmente vai ficar 2 horas na vaga. Então, tratava-se mais de um modelo, de um modelamento de estacionamento rotativo, em que se privilegia aquele motorista que fica menos tempo, e esse mesmo motorista, quando ficar mais do que 30 minutos, vai custear o estacionamento dele quando ele ficou em menos do que 30 minutos. Então não seria pagar uma isenção com dinheiro de outros usuários, era o mesmo usuário, só se discutia uma modelagem do sistema de pagamento, se prevendo então um maior tempo de isenção para as pessoas que ficassem até 30 minutos. Com que intuito? O estacionamento rotativo foi implementado no município de Viamão com a alegação de fomentar o comércio da cidade. Entretanto, os comerciantes, que foram convencidos de que essa era uma boa ideia, estavam reclamando que a implementação do estacionamento rotativo estava repelindo consumidores. E qual é que é a reclamação dos consumidores? É que tão logo eles colocam o veículo na área azul, eles já são multados ou são taxados por ter colocado esse estacionamento naquela vaga que era para ser pública. Então a ideia foi expandir o tempo de isenção para que as pessoas pudessem consumir sem o medo de ser multado, fazendo o repasse e a viabilidade econômica da empresa a partir do repasse desses custos para aquelas pessoas que fiquem mais tempo do que 30 minutos. O que acontece é que o prefeito, através da sua base aqui na Câmara de Vereadores, achou demais 30 minutos. Mas entraram num acordo de estender de 10 minutos para 15 minutos, que já é um avanço de 5 minutos, que eu ainda acho pouco, mas tinha a intenção de possibilitar que menos multas fossem aplicadas. E o argumento do prefeito, em passar para 15 minutos e não 30, é que após ter conversado com a empresa, que 5 minutos de aumento de tempo de isenção já poderia ser comportado pela atual tarifa, sem precisar fazer o repasse desses custos para outras tarifas das pessoas que acabam utilizando o estacionamento rotativo. Então, se passou de 10 minutos, a intenção era passar de 10 para 30, se passou de 10 para 15 com acordo na base do governo. Recentemente a gente observou que a lei que foi apresentada pelo prefeito, de 10 para 15 minutos, estava com um erro de grafia, porque
No projeto que eu apresentei, ele fazia a troca dos 10 para 30 minutos e modificava todos os outros artigos que tratavam do tema de ampliação do tempo de isenção para as pessoas que estacionam no estacionamento rotativo. Como foi feito meio que a toque de caixa, porque o prefeito não queria passar para 30, mas autorizou para 15, o vereador que protocolou a mudança de 10 para 15 alterou somente o artigo e não os incisos que incidiam sobre aquela isenção. Então estava com um problema de compatibilidade de texto. Eu apresentei um outro projeto para equalizar esse direito, porque a alegação da empresa é que, como tinha dubiedade no texto, não se podia fazer o repasse do benefício. Então, se nós colocamos para votação a correção do texto, passando de 10 para 15 minutos no artigo e nos incisos. Após isso, a gente apresentou uma emenda para devolver a isenção que era dada aos idosos no estacionamento em qualquer lugar da área azul. Porque no projeto enviado pelo prefeito recentemente, se retirava a possibilidade dos idosos com cartão de idoso estacionar em qualquer local da área azul, idoso e deficiente físico, e passou a ser permitido estacionar somente nos locais onde era demarcado, claramente reservando um número limitado de vagas para pessoas que gozavam do benefício da isenção por idade ou por deficiência. A gente conseguiu fazer com que a nossa emenda fosse a contemplada, então além da isenção de 10 para 15 minutos, a gente conseguiu devolver aquilo que estava no contrato original da empresa, que era possibilitando que as pessoas deficientes físicas ou idosas com o selo de autorização pudessem estacionar em qualquer local da área azul, desde que tivesse selo, e não somente naqueles demarcados, que era a intenção original do prefeito. O vereador Francinei Bonato fala de projeto que estabelece que empresas que utilizam veículos automotores para prestação de serviços ao poder público instalem o dispositivo de rastreamento GPS. Nós apresentamos este projeto de lei com o intuito de facilitar a fiscalização da execução dos serviços que são pagos pela municipalidade por metro, por distância percorrida, por esse tipo de métrica. Então, com o GPS nesses veículos terceirizados, o serviço público conseguirá de forma automática averiguar se aquele trecho foi percorrido pelo veículo que deveria, se aquele trecho foi de fato, por exemplo, patrolado. Isso já acontece, por exemplo, com o recolhimento de lixo, que é vinculado ao GPS e se tem esse controle. A ideia desse projeto é que todos os serviços, principalmente aqueles que são pagos por quilômetro, por distância percorrida, é que também se possa ter esse controle. O vereador Rodrigo Pox destaca projeto indicativo para fomentar o turismo em Itapuã. Nós criamos esse projeto de indicação aí para poder fomentar o turismo daquela região. Itapuã é uma comunidade nossa aqui do município de Viamão, onde que tem belas paisagens, tem a praia de Itapuã, o parque, restaurantes, e o pessoal de Viamão aqui não valoriza muito isso. E o nosso poder público aqui não investe nisso. Então eu acho que esse projeto eu queria fomentar naquela região. Já tem lá o evento do chopp, já tem o evento da Festa do Peixe, que é consolidado, que é feito lá pelos comerciantes, pelos moradores, com o apoio aqui da prefeitura também, que é um sucesso. E eu queria fomentar mais eventos, que tem evento lá de canoagem, por exemplo, que tem lá o Festival do Vinho, ou o Festival do Chopp, que já estão falando lá que vai ter. Então, eu queria fomentar mais eventos daquela cidade para poder levar para lá pessoas de Viamão que nem conhecem Itapuã, aquele nosso tesouro que nós temos lá naquele lugar. Amanhã a previsão é de chuva aqui em Viamão, com temperatura mínima de 19 e máxima de 25 graus na cidade. No final de semana, a instabilidade continua e a chuva predomina. As temperaturas também ficam mais amenas no final de semana e a máxima não ultrapassa os 20 graus no sábado. Hoje nós ficamos por aqui. Não esqueça que você pode participar das sessões plenárias aqui da Câmara nas terças e quintas-feiras a partir das 4 da tarde. Até logo!